Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito animada, tô trazendo mais um vídeo de dicas de estudo, mas dessa vez um pouco diferente. Eu andei pesquisando na internet e eu descobri que a pedagogia e a ciência cognitiva dividem os estudantes em alguns tipos de estudantes e tipos de aprendizado, porque cada um aprende de uma forma diferente e isso é totalmente real. Então, assim, eles dividem acho que em 7 ou 8 tipos diferentes de estudante, mas eu separei os 4 principais e eu vou falar um pouquinho sobre eles e dar dicas de estudo para cada um desses tipos de estudante se dar melhor na forma que ele gosta mais de aprender e que se dá melhor no estudo. Nós somos seres humanos multifacetados, então cada um tem um pouco de cada tipo de estudante. E você vai ouvindo essas dicas que eu vou falando e vendo o que se aplica melhor à sua realidade, o que você gostaria mais de fazer, o que é mais a sua cara. Ok? Então eu vou falar sobre cada tipo e dicas de estudo pra gente se dar melhor do jeito que a gente gosta de estudar. O primeiro tipo de estudante é o estudante visual, que é simplesmente o estudante que aprende melhor vendo a matéria. Então, assim, ele gosta muito de imagens, de vídeos, e é isso que você tem que fazer. As dicas que eu tenho para esse tipo de estudante é você usar e abusar de imagens, de vídeos, sempre que possível, assistir um documentário sobre aquela matéria que você está aprendendo, ver diagramas, desenha tudo que você aprende no seu caderno, usa muito diagrama, usa muitas canetas coloridas, lápis de cor, grifa o livro, para ter sempre uma imagem agradável. Ao invés de um tanto de palavras, coloque imagens naquilo, coloca cores, para ser sempre uma imagem que você goste de olhar e que te atraia, porque assim o estudo vai te atrair mais. Também é muito legal você espalhar post-it, espalhar cartazes, espalhar folhas pela casa com a matéria que você tem que aprender, para você estar sempre vendo aquilo que você tem que decorar, que você tem que saber. Sempre que você precisar ler alguma coisa, você grifar aquilo ou desenhar, fazer um esquema sobre aquilo que você está aprendendo. E por fim, você vai se dar muito bem fazendo mapas mentais ou resumos em forma de teia de aranha. Eu já fiz um vídeo sobre formas de fazer anotações eficientes e você vai se dar muito bem fazendo mapas mentais e resumos de Homem-Aranha, sabe? Bem coloridos, bem cheios de informações, cheios de imagem. Sempre que possível, tenta fazer um desenho, fazer uma imagem, pegar uma imagem na internet, um vídeo, alguma coisa do tipo, para você fixar melhor a matéria. O segundo tipo de estudante que eu vou falar é o estudante auditivo, que aprende melhor ouvindo aquilo que ele tem que saber. Então, assim, tem muitas dicas legais que você pode usar para melhorar os seus estudos se você é um estudante auditivo. Você pode, primeiramente, gravar a sua aula na escola. Você pega o gravador de celular, grava a voz do seu professor e depois, quando você estiver no ônibus indo para casa ou tendo que estudar de novo, você ouve a mesma aula e tá repetindo aquilo na sua cabeça. Outra coisa que ajuda muito também é você ver videoaulas da mesma matéria, várias videoaulas da mesma matéria com várias pessoas falando, porque às vezes várias pessoas vão repetir uma mesma matéria e aí você vai relembrando isso constantemente na sua cabeça. Então, assim, veja vários vídeos, várias informações, ouça várias pessoas falando sobre o mesmo assunto, que você vai estar simplesmente ouvindo repetidamente a coisa que você precisa aprender. Outra coisa que ajuda muito também é montar um grupo de estudo onde as pessoas falem e discutam as informações. Então, assim, um grupo de amigos que cada um vai explicar uma das matérias que cai na prova para todos os outros ouvirem e que você vai ter que falar essa matéria também, que você vai ouvir os outros falando. Então, assim, tá sempre discutindo essa matéria vai te ajudar muito também. Outra coisa que vai ajudar bastante também é sempre que você tiver que ler alguma coisa, lê isso em voz alta, vai te ajudar bastante. E também cria músicas, rimas, trocadilhos para fazer você decorar a matéria. Eu já fiz um vídeo sobre como memorizar, então se você quiser saber mais sobre isso, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Mas é só você criar uma historinha, uma musiquinha, uma rima para decorar aquilo que você tem que decorar e ficar repetindo aquilo ou ouvindo aquilo, grava a sua voz e depois ouve no fone que você vai decorar muito fácil. E falando em gravar sua própria voz, grava você falando a matéria, sabe? Grava um vídeo ou grava um áudio ou então liga o gravador do celular e fala toda a matéria que vai cair na prova. E aí quando você estiver a caminho da prova, quando você estiver tendo que revisar aquele conteúdo, você só coloca no fone e se ouve falando. Você pode se ouvir falando enquanto você arruma a casa, arruma o seu quarto, enquanto você faz alguma coisa, passeia com o cachorro, tá dentro do ônibus. Então assim, você vai estar constantemente se ouvindo falando a matéria e vai acabar aprendendo sem perceber. E outra coisa que vai ajudar muito
é você falar a matéria para alguém. Nem que seja para a parede, para um ursinho de pelúcia, para o seu irmão pequeno. Fala a matéria em voz alta, ensina essa matéria para alguém que você vai memorizar muito melhor. E, por último, uma coisa muito legal é você ver alguém fazendo exercício. Você pede para um amigo seu que é bom em matemática para ele resolver um exercício te narrando o que ele tá fazendo. Então, seu amigo vai resolver falando, ó, agora eu tô somando 1, tô usando essa fórmula, tô dividindo a questão, tô passando para próximo tópico, e aí você vai ouvindo isso tudo e vai aprendendo assistindo o outro resolvendo um exercício. E o terceiro tipo de estudante é o estudante sinestésico, aquele que gosta de se mover, de pegar, de sentir a coisa que ele tem que aprender. É um pouco mais difícil, mas tem jeito de você aprender na prática tudo que você precisa. É uma coisa muito legal você, sempre que possível, fazer uma maquete ou fazer um modelo 3D ou ir no laboratório, no zoológico, para você sempre trazer a matéria para o mundo real, para você ver na prática como que aquilo acontece. Você também pode usar jogos, brincadeiras para aprender a matéria. Assim, isso parece muito difícil de fazer, né? Nossa, eu vou fazer uma maquete de cada matéria que eu aprendo, mas na verdade a gente já está acostumado a usar essa técnica de estudo desde que a gente é criança. Quem nunca aprendeu fração dividindo um pão em 2 e aprendendo? Isso é 1/2, isso é 1/2. Então, assim, usando aqueles jogos de aprender tabuada, usando batalha naval, esse tipo de coisa, desde criança a gente está acostumado a trazer para o mundo real, a sentir e pegar aquilo que a gente tem que aprender. E dá muito certo com criança, por que não dá muito certo com pré-adolescentes e com adolescentes? Então, assim, sempre que possível, tenta trazer a matéria para o mundo real, fazer uma coisa que você possa sentir, que você possa pegar, que você vai aprender muito melhor, sabe? Pegar um jogo ou simplesmente pegar, sei lá, um boneco e ir estudando o corpinho do boneco para você aprender como funciona o nosso corpo humano. Então, assim, seja criativo mesmo para trazer a matéria para o mundo real de uma forma que você possa sentir, tocar e aprender melhor com aquilo. Outra coisa que vai te ajudar muito também é estudar em lugares diferentes. É estudar a mesma matéria no seu quarto, na sala, na cozinha, no jardim, fora de casa, porque isso, inclusive, não é uma dica só para estudante sinestésico, mas é para todos os estudantes, porque isso vai ajudar o seu cérebro a memorizar e isso vai te ajudar a não ter branco na hora da prova. Porque muitas vezes, quando você está estudando uma coisa, por exemplo, no seu quarto, o seu cérebro, sem querer, associa esse conteúdo a uma coisa, ao quadro que você tem na parede, aos seus livros, ao seu caderno, a uma foto que você tem, e aí na hora quando você está fazendo a prova na escola ou está estudando em outro lugar, como o seu cérebro não encontra esses elementos, ele vai esquecer a matéria que você aprendeu, você vai ter branco. Então vai te ajudar muito a estudar uma mesma coisa em lugares diferentes, até porque geralmente os estudantes sinestésicos gostam de sair, de pegar nas coisas, de se movimentar. Então, assim, tente estudar em lugares diferentes. E por fim, uma coisa que é inclusive uma forma muito divertida de estudar é você tentar fazer um registro 3D daquilo que você estudou. Sabe, uma coisa bem Sherlock Holmes, assim? Sabe quando os policiais da televisão colocam uma foto na parede, aí prendem com um barbante em outra foto, aí pregam uma reportagem de jornal e aí fazem toda aquela teia de aranha pra descobrir quem cometeu o assassinato? Então, se você gostar, se você for muito criativo e se isso for te ajudar, você pode tentar estudar por meio disso. Você pode fazer um registro, pode fazer anotações desse jeito, seu quarto vai ficar muito legal e você vai aprender de uma forma muito mais divertida. E, por fim, o último tipo de estudante é o estudante leitura escrita, que é aquele estudante que aprende melhor lendo e escrevendo tudo que ele aprendeu. Assim, isso é uma coisa que a gente já ouve muito falar, porque é uma coisa que a escola faz muito com a gente. Mas é muito importante a gente saber que o estudante que aprende lendo e escrevendo é só um dos tipos de estudante, sabe? Porque na escola é o jeito que a gente aprende, né? Professor, a lousa, ele escreve no quadro, a gente anota, é muito leitura escrita. Mas nem todo mundo aprende bem com esse tipo de estudo. Então, assim, é muito importante pra gente ficar calmo, pra gente aprender outras formas de estudar, saber que quem aprende bem com aquele método de estudo é um tipo de pessoa. Às vezes você aprende bem de outras maneiras e nem por isso você vai deixar de aprender o que você tem que saber, você vai mal na prova. Então, assim, o estudante leitura escrita é o melhor tipo de estudante, sinceramente, porque ele vai ter mais facilidade em aprender na escola, né, que é muito leitura escrita. Mas, dicas muito legais pro estudante leitura escrita se dar bem nos estudos é, primeiramente, você lê várias vezes o livro didático, o seu caderno, lê as suas anotações. Sempre que você lê um capítulo do livro, você faz resumo, né? Porque geralmente esse tipo de estudante gosta muito de fazer resumo, de anotar aquilo que você acabou de aprender. Então, assim, tente resumir um grande capítulo em algumas linhas, tente resumir tudo em um título. Uma coisa que me ajuda muito
Sempre que eu termino de ler um capítulo do livro, eu volto pro título e penso, por que o título é esse? Porque a gente tem que entender que o autor do livro didático, ele fez o título depois. Então, se você entender por que o título é esse, você meio que entendeu todo o texto, tudo que ele quis dizer. Então, assim, sempre ou tente dar o seu próprio título pro texto, ou tente entender por que o autor do texto deu esse título para ele. E outra coisa que vai te ajudar muito é você ler resumos diferentes, textos diferentes sobre uma mesma coisa. Da mesma forma que o estudante visual vai se dar bem vendo vários vídeos diferentes sobre uma mesma matéria, você que se dá bem na leitura vai se dar bem lendo várias vezes a mesma coisa ou lendo várias coisas diferentes sobre uma mesma matéria. Lê o resumo que seu amigo fez, lê um resumo da internet, lê o texto do livro didático. Então procure várias fontes para você ler coisas diferentes e ir revisando aquilo na sua cabeça. E por fim, uma coisa que ajuda bastante é você transformar os diagramas em textos prosaicos. Como assim? O estudante visual não gosta de aprender com imagem, você gosta do texto, então transforma a imagem em um texto. Por exemplo, tem o diagrama clássico, que todo mundo já viu um dia, que é o diagrama do ciclo da água. Ao invés de você estudar pela imagem, como faria, por exemplo, um estudante visual, você pega essa imagem e descreve cada processo em palavras, porque aí você vai decorar aquilo muito melhor. Você descreve detalhadamente cada fase do ciclo da água, ao invés de estudar com aquela imagem. Então, assim, quando você descreve tudo com as próprias palavras, você vai decorando isso automaticamente na sua cabeça. Então, gente, resumidamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo muito diferente, mas eu sei que é muito importante. E assim, acima de tudo, a gente tem que entender que cada um de nós tem um tipo de estudante dentro de nós. E assim, muitas vezes a gente é um pouco de cada, sabe? Então, simplesmente pegue essas dicas e adapte ao que vai se dar melhor na sua realidade. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então se você gostou, dê um me piate no vídeo, compartilhe ele com todos os seus amiguinhos e se inscreva no canal caso você não seja inscrito para ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu faço. Faço muitas dicas de estudo, motivação para estudar, resumo de história, de redação, de Enem. Então, assim, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que eu vou fazer e muito obrigada pela paciência para você que viu o vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo.